Algumas pessoas entram pelo laptop e as outras entram pelo celular, né? E aí, às vezes, o próprio aplicativo do telefone desconecta a pessoa. Então, aí ela entra de novo. Entra de novo pelo mesmo link, vai dar certo. Só que, assim, Tá. Vamos esperar um pouquinho, porque daí você tem que dar permissão para a pessoa entrar, tá? Tá bom. Enquanto isso, prof, o que eu pedi para você falar, falar sobre da aula passada, que eu fiquei com dúvida na hora de fazer atividade, foi a questão do nascituro. Se você puder fazer só uma lembrança ali, porque a questão da personalidade, porque Tá. bem Ficou um pouco confuso. nasceu, respirou, é uma condição, não respirou outra condição, dentro da Tá, então barriga, vamos lá, então. é uma Tá. personalidade ainda, por aí vai. Tá. Só enquanto a galera vai entrando aqui. Aham, não, claro. Vamos lá. Então é o seguinte, gente, em relação ao nascituro, o artigo 2º vai dizer que ele tem direitos resguardados por lei. Então ele vai dizer também que nós adquirimos a nossa personalidade ao nascermos com vida. Vou tirar o óculos, tá dando reflexo. Ao nascermos com vida. O que vai acontecer? Como que a medicina legal comprova que uma criança nasceu com vida? Eles comprovam por meio da... O meu tá uma... Tá certo aí para todo mundo? Tá me ouvindo? Tudo certinho? Tô ouvindo sim. Tá, então tá, vamos lá então. Eu vou dar uma olhada no site, qualquer coisa eu te chamo, tá? Beleza, então. Então, assim, gente, como que a medicina legal, ela vai identificar se uma criança nasceu com vida ou não? Pela respiração. Lembra que eu falei na última aula para vocês a respeito daquele exame da docimasia de Galeno? Onde a criança, eles tiram um pulmãozinho da criança, mergulham no recipiente com água. Se esse pulmão boiar, é porque houve respiração. Se esse pulmão ele afundar, é porque não houve respiração, e aí eu não adquiri os direitos da personalidade. Porque, assim, a teoria natalista, ela vai dizer que para a criança ela adquirir a capacidade, a personalidade civil, os direitos da personalidade, ela tem que nascer e respirar. Lembra que eu disse também que o Brasil adota a teoria natalista? Então, na teoria natalista, depende desse nascimento com vida. E o que a doutrina chama desse nascimento com vida? Eles falam do sopro de vida. Então, por isso que eu comentei com vocês a respeito disso na última aula. Então, assim, o fato da criança ter nascido com vida significa que ela adquiriu na integralidade seus direitos da personalidade, tá? Ela se tornou apta de adquirir direitos e obrigações na ordem civil, na ordem jurídica. Significa dizer que, por meio de sua genitora, ela vai ser representada e vai poder pleitear qualquer coisa na via judicial. Agora, o nascituro, ele tem direitos da personalidade? Não, o nascituro, ele não tem direitos da personalidade. Gente, isso aí é um pouco confuso da doutrina, porque vai depender da teoria que eles vão adotar. Para a teoria natalista, o nascituro, ele não tem direitos da personalidade, tá? Ele só tem direitos a alguns direitos, que seriam os direitos personalíssimos. E o que são esses direitos personalíssimos? São direitos ligados à própria dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, ele tem direito aos direitos gravídicos. E para que serviria esses alimentos gravídicos? Os alimentos gravídicos é necessário para que essa mãe ela tenha uma boa gestação. Então, vai permitir a essa criança que lá no ventre materno ela possa se alimentar adequadamente, que essa mãe possa fazer os exames necessários, né? Possa ter o cuidado, o preparo necessário para ele nascer bem com vida. Entendeu? Gente, Eric. Entendeu, pessoal? O que seria, então, a diferença entre o nascituro e a criança quando já nasce? Então, essa é a crucial diferença.
Se não nasceu, não adquire os direitos da personalidade. Claro, eu estou falando pela teoria adotada no Brasil, que é a teoria natalista, tá? Não quero confundi-los, mas existe um projeto de lei, eu acho que já até mandei no grupo para vocês, e esse projeto de lei, ele quer, inclusive, possibilitar direitos ao embrião. Então, eles querem possibilitar direito não só para o nascituro, como também para o embrião, desde lá do início da concepção. Se isso vai acontecer ou não, não sabemos. Mas existe esse projeto de lei. Hoje, como que está no Código Civil? Que, a partir do nascimento com vida, nós adquirimos os direitos da personalidade, mas o nascituro, ele tem resguardado alguns direitos, como, por exemplo, os direitos aos alimentos, ao reconhecimento de uma paternidade, direito de pleitear alguma indenização, né? E como que ele faria isso? Por meio de sua representante legal. O nascituro pode, inclusive, receber uma doação. Eu comentei com vocês também na última aula a respeito, por exemplo, se supostamente meu pai fizesse uma doação para o meu filho ainda no meu ventre. Essa criança, ela só vai integrar o patrimônio recebido quando ela nascer com vida. Até ela ter o sopro de vida, esse patrimônio ainda está integralizado ao patrimônio do meu pai. A criança nasceu, respirou, integraliza o patrimônio da criança. Segundos depois, infelizmente, meu filho veio a óbito. E aí, o que acontece com esse patrimônio? Quem são os herdeiros legítimos do meu filho? Eu ou ascendente e descendente, né? Então, nesse caso, o patrimônio não volta para o meu pai e fica comigo, entendeu? Então, é por isso que a doutrina faz essa distinção entre o nascimento com vida ou não, porque na órbita jurídica, e principalmente quando a gente vai falar em direito sucessório, isso faz total diferença, tá bom? Vamos começar a aula de hoje, então, ela é tão gostosa quanto. Desculpa, entendi mais ou menos. O sopro de vida já dá direito à personalidade. Sim, a partir do sopro de vida que o sujeito adquire os direitos da personalidade. É isso mesmo, Érica. Até antes do nascer, a criança ela não tem personalidade para a teoria natalista, que é adotada no Brasil. Então, a criança ela tem tão somente expectativa de direito, tá? Então, a criança só vai adquirir os direitos da personalidade, que é um atributo para a capacidade de ser parte ativa ou passiva em determinada demanda, ao nascer com vida, tá? Mas ela tem direito aos direitos personalíssimos, como, por exemplo, ela tem direito a ter o reconhecimento da paternidade, ela tem direito a receber bens, não receber, né? Porque vai ficar vinculado também ao nascimento com vida, mas pode ser feita uma doação. Nascendo com vida, ela adquire esse patrimônio doado. Dentro do ventre, para a teoria natalista, não tem direito da personalidade. É isso mesmo, viu, José? Para a teoria natalista que é adotada pelo Brasil, lá pelo artigo 2º, o indivíduo só adquire os direitos da personalidade após o nascimento com vida, após o sopro de vida. Gente, vocês têm até o final do dia para colocar os exercícios lá, tá? Esse final de semana eu vou estar corrigindo todos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me procure, porque eu não sei como que vai funcionar, como que serão as nossas provas, mas fato é que esses exercícios vão contar bastante para a prova individual, para a nota individual de todos vocês, tá? Assim como a participação de todos aqui nos chats, né? Então, vamos começar com a aula de hoje. No final da aula passada, eu falei brevemente com vocês a respeito da capacidade civil. Na verdade, nós já havíamos comentado, né, que eu até falei da diferença da capacidade de fato com a capacidade de direito, lembra? A gente conversou sobre isso na última aula também. O que é a capacidade de direito? A capacidade de direito é aquela que adquirimos ao nascermos com vida, com o sopro de vida, porque a partir desse momento nós nos tornamos detentores dos direitos da personalidade e detentores de sujeitos de direito, né? Então, a gente pode ser demandado, como podemos demandar também, em favor dos nossos direitos. Então, o que vai acontecer? A capacidade de direito,
todo ser humano tem. Imagine o seguinte, é impossível um ser humano ter o sopro de vida e não ter a capacidade de direito. Nasceu, respirou, tem a capacidade de direito, tá bom? Mas, professora, e a capacidade de fato não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Quando a criança nasce, ela automaticamente se torna detentora dos direitos da personalidade e se torna detentora, ela é um sujeito de direito. Ótimo, maravilha. Essa criança, ela tem legitimidade, ela tem capacidade processual para demandar judicialmente e pleitear um reconhecimento de paternidade ou pleitear o alimento do seu potencial genitor? Não tem. E como é que essa criança ela vai poder ser representada processualmente? Por meio da sua mãe, né? Por meio da sua genitora ou do seu representante legal. Significa dizer que é o seguinte, muito embora essa criança, ao nascer, ao ter o sopro de vida, ela se torne detentora dos direitos da personalidade e se torne uma pessoa de direito, ela não tem legitimidade, ela não tem capacidade de compreender, né, e praticar os atos da vida civil. Quando a gente faz essa comparação com recém-nascido, é meio que óbvio, né? Não tem como você imaginar que uma criança tem capacidade de compreensão. Deixa eu ver o que a Erika está perguntando. A capacidade, de fato, eu adquirir a partir do momento que eu tenho capacidade de direito, seria isso? É o seguinte. Primeiro, quando eu nasço, eu adquiro os direitos da personalidade e, ao mesmo tempo, eu adquiro a capacidade de direito. A capacidade de direito e os direitos da personalidade, todo ser humano tem. Gravem no coração de vocês. A partir do nascimento com vida, todo ser humano tem. Mas a capacidade de fato, nem todo ser humano vai ter. Por quê? A capacidade de fato, gente, vai depender do grau de compreensão desse sujeito. E ela vai ser analisada por 2 critérios, que pode ser o critério subjetivo e o objetivo. Qual seria o critério objetivo para eu aferir se um sujeito tem ou não a capacidade de fato, né? Que é a capacidade de exercício do seu direito. O critério objetivo seria, por exemplo, a maioridade civil. Então, a partir dos 18 anos, todos nós, para o direito civil, nos tornamos capazes de gerir a nossa própria vida. Então, nós podemos fechar negócios, realizar transações comerciais, nós nos tornamos aptos para esse tipo de obrigações, né? Mas eu posso dizer que toda pessoa que tem 18 anos, essa pessoa, ela tem capacidade de fato? Não. Por quê? Porque eu tenho a parte subjetiva da capacidade também. E o que seria essa parte subjetiva? Essa parte subjetiva, ela está diretamente ligada à questão se esse indivíduo tem ou não capacidade de compreender a amplitude dos seus atos. Vou explicar melhor. Imagine vocês uma pessoa com graves problemas mentais, com muitos problemas mentais. Esse indivíduo, ele é alienado, ele não sabe nem que dia hoje, né? Vamos imaginar, no caso hipotético, uma pessoa realmente alienada à realidade que ela vive, que ela está situada. Essa pessoa, gente, ela tem capacidade para fazer um planejamento familiar, para fazer uma compra e venda de um imóvel, para escolher um regime de bens? Pouco provável. Por quê? Essa pessoa, se ela tem essa falta de discernimento da prática dos seus atos, qual é a gravidade dos atos que essa pessoa está praticando, o Código Civil vai dizer que ela tem comprometido o seu discernimento. E, por isso, ela não adquire a personalidade de fato, que é a capacidade de exercício, tá? A capacidade de exercício, nem todo ser humano tem, mas a capacidade de direito, todo ser humano tem. Eu vou escrever para vocês, Capacidade de direito e
direitos da personalidade, todos nós adquirimos ao nascermos com vida. Eu vou colocar entre aspas para vocês não esquecerem, gravar no coração de vocês com o sopro de vida. Eu acho tão romântica essa coisa. Nessa questão aí da capacidade, né? Às vezes a pessoa nem... a senhora mencionou aí, no caso, às vezes a pessoa tem problema mental, não sei o quê, mas às vezes a pessoa está passando por um momento de ter um distúrbio, alguma coisa, aí, sei lá, tem depressão, toma um remédio muito forte, não sei o quê, eu acho que ela já perde um pouco tipo, tem uma capacidade de fato parcial aí, né? Porque às vezes a pessoa está desanimada, não quer fazer nada, não se interessa por nada, não, sabe, não move a vida, né? Sim, é que assim, por isso que quando nós vamos estudar a teoria da capacidade civil, nós temos necessariamente que nos ater ao artigo 3º e 4º do Código Civil. Eu gostaria que todos vocês pegassem o vade-mecum de vocês e lessem esses 2 artigos, porque eles são primordiais para vocês compreender a aula de hoje. Deixa eu ver o que a Emily está perguntando. Quando é emancipado, isso, Emily, sobre emancipação, nós vamos falar hoje também. Mas para não confundir as pessoas que não sabem o que é emancipação, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, quando a gente já tiver uma base de raciocínio um pouco melhor, tá bom? Artigo 3º, vou colocar aqui, ó. 3º e 4º. O artigo 3º do Código Civil, ele vai tratar daquelas pessoas que são conhecidas como absolutamente incapazes. As pessoas constantes lá no rol do artigo 3º, elas só possuem a capacidade de direito. Não se esqueçam. As pessoas descritas no artigo 3º do Código Civil possuem personalidade, né, os direitos da personalidade, e capacidade de direito, que é aquela inerente a qualquer ser humano após o nascimento da vida. Mas essas pessoas, por força a teor aí do artigo 3º, eles não possuem a capacidade de exercício ou capacidade de fato, que é a capacidade de, em nome próprio, realizar atos da vida civil. Por quê? Lá no código, nós vamos identificar que quem são os absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos, tá? Somente os menores de 16 anos, a partir de que entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu coloquei lá no material para vocês um quadro comparativo de como eram esses artigos antes e como ficaram esses artigos a partir da modificação. Mas, basicamente, o que mudou foi o seguinte: antes dessa lei, nós tínhamos a menção à falta de discernimento reduzido, pessoas com enfermidade ou deficiência mental. O legislador, ele estipou qualquer menção à deficiência mental do nosso código. Então, hoje no Código Civil, vocês não vão identificar essa expressão. Eles entendiam que essa expressão poderia ensejar uma série de preconceitos às pessoas com deficiência, porque lá nesse código também, eles não fizeram uma distinção do que seria deficiência física do que seria deficiência mental. Em decorrência disso, eles extirparam qualquer menção à falta de discernimento ou pessoa com enfermidade ou pessoa com deficiência mental. E, de fato, gente, se nós pararmos assim, se nós analisarmos sobre o ponto de vista jurídico mesmo, o Código de 1916, ele era realmente pejorativo na forma de tratar dessas pessoas, porque ele utilizava a expressão louco de todos os gêneros. De fato, se nos dias atuais nós tivéssemos essa menção, concordo que seria pejorativo, que traria, sim, um cunho preconceituoso na relação para com essas pessoas. Mas não concordo
com a questão de tirar qualquer menção dessas pessoas do artigo 3º. Porque é o seguinte, é fato que algumas pessoas não têm capacidade de discernimento. Assim como tem algumas pessoas que têm essa capacidade reduzida. Por isso que eu tenho o artigo 4º, e o artigo 4º vai nos dizer o seguinte, olha, existem algumas pessoas que nasceram, têm personalidade, têm capacidade de direito, mas essas pessoas não têm o poder de compreensão adequado para a prática dos atos civis. Veja que aqui a gente está mudando a expressão de absolutamente para relativo. No 3º, eu estou falando do absoluto. Esse cara não tem qualquer possibilidade de compreender nada do que ele está fazendo, tá? O artigo 3º é isso daí. O cara não sabe de nada. Esse cara tem que ser representado. Ele não tem nem direito a voto. Mais ou menos assim, tá? Agora, lá no artigo 4º, não. Esse cara, ele tem uma noção do que é certo e do que é errado. Mas esse cara, ele é fácil de ser convencido, sabe? Não é um cara que tem uma malícia negocial ou que tem uma postura negocial de que outras pessoas não possam tirar proveito disso. Então, é por isso que o código vai dizer que essas pessoas são chamadas de relativamente incapazes. É em decorrência disso que essas pessoas, quando vão fazer alguma transação comercial, eles devem ser assistidos. Ah, professora, mas qual é a diferença de assistido para representado? A diferença, gente, é muito grande. Primeiro, o representado, imaginem vocês, eu estou vendendo meu carro para a Érica. Eu sou uma absolutamente incapaz. Nossa, pensa numa pessoa que, né, piradinha, não tem nenhuma compreensão dos meus atos, eu sou surtada mesmo. Não, de verdade, eu sou surtada. Mas nesse caso, eu sou surtada literalmente, tá? Aquela pessoa que não compreende nada mesmo, tá? Aí, nesse caso, a Érica vai falar, meu carro vale, sei lá, 100 mil reais. Eu sou rica? Muito rica. E aí a Érica vai falar assim, professora do céu, olha, eu tenho um dinheirinho aqui, tô querendo investir, você não vende seu carro aí por 50 mil para mim? Ó, paga agora, hein? Pago agora, naquelas verdinhas bonitas, coisa, sabe, vistosa. Aí, né, como que eu sou louca de pedra, eu falo assim, legal. Você sabe que é boa ideia? Não tô gostando da cor desse carro, não. Não gosto de carro dessa cor. Agora eu quero um carro verde limão, assim, uma cor bem bonita, sabe? Uma coisa vistosa, quase imperceptível, porque, né, combina comigo. Aí, pois bem, a Érica vai, compra meu carro, eu assino lá o DUT. Eu sou maior de 18 anos. Então, objetivamente, eu tenho capacidade, certo? Certo. Mas e subjetivamente? Não, porque eu não tenho capacidade de reconhecer se esse ato é bom ou não para mim. Vejam vocês, eu estou vendendo meu carro a preço de banana, certo? A Érica está me passando a perna na cara dura, assim, descaradamente. Onde já se viu isso? Aí o Érica ainda vai defender ela, falando que tá certo, que o negócio foi válido. Mas e aí, será que o José Henrique vai me defender ou não? Pois é, o que acontece? Eu não poderia ter assinado esse documento do carro. Quem pode assinar esse documento do carro é o meu representante legal. Isso mesmo, Érica, você está aproveitando da minha incapacidade, só porque eu quero comprar um carro verde-limão e não quero um carro branco. Porque verde-limão combina mais comigo, óbvio, né? Então, é o seguinte, esse ato, ele é nulo de pleno direito. Se eu assinar, é um ato nulo. E é isso que vocês vão ver aí, tá no material, tá? Não fiquem assustados. Tudo que eu tô dizendo, gente, eu tentei colocar de uma forma bem didática para vocês lá no material. Então, se eu vir a assinar esse DUT, esse ato é nulo de pleno direito, se eu tiver sobre os efeitos da curatela. O que é a curatela? A curatela é um procedimento jurídico utilizado, né, para pessoas que não têm discernimento para a prática da vida civil. E aí, imagine você, minha mãe, hoje eu tô com, sei lá, 30 anos, né?
Sou jovem. Tô com uns 30 anos. E aí, a minha mãe, já sabendo que eu tenho essa falta de discernimento, ela procura o judiciário e vai falar assim, juiz, a minha filha é alienada. Tá aqui, olha essas declarações dos médicos, do psiquiatra, do psicólogo. Ela realmente não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ela não sabe me dizer o que é preto e o que é branco. Não sabe. Completamente surtada. Essa menina é bipolar, essa menina é esquizofrênica e ela precisa que eu represente ela, porque senão ela vai fazer caca. Aí o juiz vai fazer uma análise psicossocial, vai verificar se o que a minha mãe está falando é verdade, se realmente eu sou tão leiga, né? Se eu tenho uma falta de discernimento tão grande assim. Se ele constatar que eu tive essa falta de discernimento, o que ele vai fazer? Ele vai, numa sentença judicial, declarar que a partir de então eu estou sob os efeitos da curatela. Então, supondo que eu já tenho o processo de curatela, que a minha mãe já é a minha representante legal, já é a minha curadora legal, se eu assinei esse DUT, já é um ato nulo de pleno direito. Não valeu nada. Nada, tá? Agora, se a minha mãe ainda não entrou com o processo de curatela, eu ainda não tenho a declaração de que eu sou incapaz. E aí? Nesse caso, o ato vai ser nulo ou não? Sim, gente, continua nulo, porque eu não tenho capacidade para isso. Só que antes do juiz declarar que esse ato é nulo, ele vai verificar se eu tenho capacidade ou não para a prática daquele ato, tá? Então, é isso que vai mudar. Se eu tenho ou não, se eu estou ou não sob os efeitos da curatela. Deixa eu ver se alguém aqui perguntou. Muito boa pergunta, Emily. Então, como que as pessoas dão publicidade para atos da vida civil? Primeiro dia de aula eu falei para vocês, gente, lembra dos registros públicos? Para que serve esse tal de registro público? Serve para dar publicidade de documentos importantes, né? Logo, se eu estou sob os efeitos da curatela, qual que é o procedimento? O juiz, lá na sentença dele, vai falar, olha, Olivia Laís da Silva Ruda, filha de Kleber e Maura, possui transtorno tal, não tem capacidade de compreensão, está sob os efeitos da curatela a partir de tal data, e quem vai ser a sua curadora e representante legal vai ser a sua genitora, blá, 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 blá. O que a minha mãe vai fazer com essa sentença? Com esse termo, né? Com essa sentença. A minha mãe tem que pegar essa sentença, levar lá no cartório de registro civil. Essa sentença, ela vai ser registrada e averbada. Ela tem que ser registrada no livro E, onde vai constar uma certidão com o termo de curatela, tá? É uma certidão que vai falar que eu estou sob os efeitos da curatela. Assim como o próprio cartório vai fazer uma anotação no meu registro de nascimento, informando lá no finalzinho observações que tem o registro de todo mundo, né, na certidão de todo mundo, vai constar que consta a averbação que essa pessoa está sob os efeitos da curatela, conforme sentença de data tal. É assim que a gente faz prova disso. E qual que é a necessidade de se fazer prova? Veja bem, em Maringá talvez fosse até um pouco mais complicado da gente saber quem está sob os efeitos da curatela ou não. Mas vocês que são de cidades pequenas, isso não é tão difícil de se conseguir. Por quê? Geralmente, cidade pequena, a gente já sabe quando uma pessoa, ou tem aqueles murmurinhos, né? Cidade pequena é uma loucura, né? Eu sou de cidade pequena, então eu sei como é. Aquela coisa, todo mundo sabe de todo mundo. Pode até não comentar na cara, mas a gente sabe, essa é a realidade, né? Isso é fato. Mas aqui tem uns doidos. Pois é, tem uns doidos. Aí, se esse doido tiver sob os efeitos da curatela,
e você for fazer uma transação comercial com esse sujeito, fica fácil. Porque daí você vai falar assim, olha, eu sei que esse cara não tem capacidade. Eu não quero pagar para esse cara e depois ele falar que não tem capacidade de desfazer esse negócio. Não quero de jeito nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu acho que você é meio doidinho, claro que você vai falar assim, né? Com jeitinho, com educação, né? Mas fala assim, olha, eu preciso que você apresente seus documentos e atualizado. A pessoa vai lá, te apresenta aí a certidão de nascimento. Se lá na certidão de nascimento o casamento não estiver constando nenhuma anotação, você dá uma coçadinha na cabeça, fala assim, gente, mas eu achava que esse cara era realmente Lé da Cuca, né? O que eu vou fazer? Aí você pode fazer o seguinte, você vai lá no cartório e fala assim, ó, eu quero saber se tem algum termo de curatela registrado em nome de fulano de tal. Ah, mas de quando? Ah, mais ou menos de data tal. Aí você vai saber. Você pede uma certidão negativa, se tem ou não o registro de um incapaz, né? Uma pessoa que está sob os efeitos da curatela. Passa o nome da pessoa, obviamente. Mas a lógica é essa, gente. Toda vez que uma pessoa que está sob os efeitos da curatela vir a realizar alguma transação negocial, ela deve apresentar o termo de curatela. Por quê? Inclusive porque, depois da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o juiz não pode simplesmente falar que essa pessoa está sob os efeitos da curatela. Ele, obrigatoriamente, tem que constar quais são os limites dessa curatela, entende? Então, o juiz tem que me dizer, por exemplo, a minha mãe, ela tem legitimidade para me representar nos atos de compra e venda, nos atos, sei lá, qualquer outra coisa. Mas ela não pode definir, por exemplo, se eu vou ter filho ou não. Isso ela não pode. Porque a lei determina que a curatela, vou postar aula lá no YouTube, a curatela, ela é excepcional e deve ser motivada, deve ocorrer o estudo psicossocial, tá? O juiz deve tomar esse cuidado para apurar de fato até que ponto essa pessoa tem discernimento ou não, tá? Outra coisa também que eu não posso esquecer de comentar com vocês, que é uma inovação também dessa lei, a partir do momento que essa lei entrou em vigor, que é o seguinte, antigamente, nós só tínhamos pessoas sob os efeitos da curatela, sendo aquelas pessoas que estavam lá no rol do artigo 3º. Então, ficava fácil, né? Se o sujeito se enquadrou lá no rol do artigo 3º, ele facilmente, assim, seus familiares não teriam grandes dificuldades de conseguir que ele ficasse sob os efeitos da curatela, porque ele já estava ali encaixadinho, sabe? Como essa lei, ela tirou a menção de enfermidade mental, né, ou qualquer coisa que, de certa forma, tem um cunho voltado para a doença, para a enfermidade, agora a família e os profissionais de saúde têm que demonstrar que, de fato, essa pessoa tem esse problema, né, que tem essa falta de discernimento, e mais do que isso, gente. Nossa, aí eu deu branco agora. Ah, tá. E mais do que isso, a partir de então, a gente vai ter pessoas que são relativamente incapazes sobre os efeitos da curatela. Isso também é algo que a lei trouxe de novo. Por quê? Antigamente eu não tinha relativamente incapaz sobre os efeitos da curatela. Ou o cara tinha capacidade de fato, ou o cara não tinha, né? Nicolas. Tá. Minto, não. Agora eu viajei e confundi, foi tudo mesmo. Perdão, esquece essa parte. Pula essa parte. Vamos voltar aqui. Nicolas já entrou, tá tudo certo. Tá. Vou fazer uma pergunta em cima disso, porque assim, eu tenho interesse pessoal nessa questão, tá? Pode falar. Aí, nesse caso, por exemplo, o CPF da pessoa, ela fica suspensa? Porque eu tenho uma irmã bipolar e tal, quando ela tem ataque, ela vai no comércio, entende? Aí o CPF está regular, o pessoal já aprova, ela compra um monte,
enfim, é complicado. O primeiro ponto é esse, se o CPF é regular ou não. O segundo ponto as pessoas não têm essa informação, né? Tanto lá do comércio quanto a população geral, assim, elas não sabem que ela pode ter essa certidão de curatela, né, nas pessoas com problema. Na verdade, eu até parei, porque eu estava pensando aqui, não faz sentido isso que eu estou dizendo, porque é o seguinte, de fato, tornou-se mais comum que as pessoas, sobre os efeitos da curatela, elas não estão inclusas, geralmente, antigamente, o que acontecia? A maioria das pessoas que estavam sob os efeitos da curatela, elas estavam no rol lá do artigo 3º. Agora não mais, agora ela não vai estar no artigo 3º, ela vai estar no artigo 4º. E, respondendo a sua pergunta, seguinte, não pode, o fato da pessoa estar ou não sob os efeitos da curatela não é óbice para a pessoa tirar documentos oficiais, RG, CPF, essas coisas. Nos documentos oficiais não vai aparecer isso, exceto na certidão de nascimento, que daí vai aparecer que teve uma anotação. E sim, é difícil das pessoas terem conhecimento se essa pessoa tem capacidade ou não para realizar transações. Por isso que, gente, existe uma diferença na transação de bens móveis e de bens imóveis. Os bens imóveis, eu não tenho muita regra para comprar e vender, exceto bens móveis de alto valor, sei lá, carro, moto, né? Então, até tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer essa transação. Mas, gente, tudo, uma bala que você compra no mercado, um álcool, um liquidificador, tudo que você compra é uma transação comercial. É um contrato que você está fazendo. E essa transação de bens móveis, ela não depende de grandes provas, né? Então, eu fui lá no mercado, paguei e levei o pacote de biscoito para casa. Agora, quando eu vou falar de compra e venda de bem imóvel, a lei ela vai trazer algumas regras para essa compra e venda. Dentre elas, a escritura pública. Um dos requisitos para eu comprar uma casa é eu fazer uma escritura pública, e quando eu faço essa escritura pública, o tabelião vai te pedir todos os seus documentos. Então, ele vai pedir RG, CPF, certidão de casamento atualizada, ou certidão de nascimento atualizada. E quando ele pega esses documentos e ele identificar qualquer sinalzinho de alerta de que pode, eventualmente, se a pessoa está sob os efeitos da curatela, ele vai pedir o termo também. É por isso que é importante, e não é interesse das partes, veja bem, pode ser interesse da pessoa que está sob os efeitos da curatela, mas da minha mãe, por exemplo, que é a minha representante legal, não é interesse dela que a sociedade não tenha conhecimento de que eu estou sob esses efeitos. Concorda comigo, Alec? Porque quanto mais público ela tornar isso, mais proteção ela está me dando, do ponto de vista comercial, eu digo, né? Significa dizer o seguinte, se ela não averbou, o terceiro, ele pode incorrer em erro. E aí, ele vai ser terceiro de boa-fé. Então, é por isso que toda vez que você faz, né, um processo de curatela, você como advogado, e aí eu digo já na prática de vocês, você tem que auxiliar o seu cliente de procurar um cartório e fazer esse registro. Porque se não fizer, vai ser prejudicial para a pessoa, não só que está comprando, como também para esse absolutamente incapaz. Deu para responder, Eric? Não, deu para responder. Aí só outra pergunta, de repente não se encaixa agora, se encaixar mais para frente, tudo bem também. Como é que o Estado ele assiste essas pessoas no sentido de previdenciário? Porque assim, a minha irmã, por exemplo, ela toma remédios caríssimos, assim, e de tempos em tempos esses remédios mudam, remédio mais caro ou não, mas enfim, a questão como ela não consegue trabalhar, também não consegue comprar seu medicamento, e por aí vai. Então, a certidão de curatela, ele pode ser uma evidência para pedir, de repente, um benefício de prestação continuada, ou até mesmo uma aposentadoria? O Estado assiste isso? É que, assim, para a pessoa fazer um pedido de prestação continuada ou aposentadoria, ela não precisa do termo de curatela. Porque uma coisa não está vinculada à outra, tá?
Então, a pessoa pode comparecer à agência do INSS e pleitear um pedido de aposentadoria ou qualquer benefício previdenciário ou assistencial, sem que ela esteja ainda sobre os efeitos da curatela. Porque, gente, os efeitos da curatela, quando um processo se inicia, não é da noite para o dia. Vamos pensar pela lógica. Então, imagine vocês, se a pessoa só pudesse se aposentar quando ela já tivesse com o termo em mãos. Isso poderia trazer graves prejuízos para essa pessoa. Por quê? Em regra, um processo de conhecimento, assim, no geral, um processo de conhecimento, ele vai durar um ano e meio, 2 anos, sendo rápido mesmo, tá? Vai, pelo menos, você pode chutar aí 1 ano e meio, 2 anos. Gente, se a pessoa está numa situação dessa, ela precisa de alimentos e ela precisa para ontem, entende? Não dá para esperar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, é por isso que a Previdência Social, ela, como requisito para a pessoa receber ou não a aposentadoria, não é requisito que ela esteja sob os efeitos da curatela. Porque senão poderia causar graves prejuízos para esse indivíduo. Você entendeu? Perfeito. Tá? Então, uma coisa não depende da outra. Eu posso ir lá, fazer o pedido, claro, você vai ter que ter um conjunto probatório, né? Isso é fato. Então, você vai ter que ter laudo de psiquiatra, de psicólogo, vai ter que ter passado por uma equipe multidisciplinar para identificar realmente qual é o grau de enfermidade que essa pessoa tem, qual é o grau de discernimento que essa pessoa tem. Vai fazer o requerimento, hoje em dia você consegue fazer no próprio site do INSS, faz o pedido lá, eles vão abrir um chamado para você comparecer na agência, levar esses documentos originais e levar a pessoa também. Então, você vai levar a pessoa, essa pessoa vai ser ouvida pelo pessoal lá da agência, né, da autarquia federal, e aí eles vão conceder ou não o benefício que foi pleiteado. Aí é outra questão. Ah, não concedeu e eu acho que tem direito. Vai para a via judicial se não conseguiu o administrativo. Ah, mas eu não posso ir administrativo já? Eu não posso pedir a curatela e já o benefício previdenciário? Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nem o processo é distribuído na mesma estrutura judiciária. Por quê? A curatela vai lá para a Justiça Estadual. Então, vai no fórum comum, faz protocolo. Ah, e claro, né, gente, não tem nenhum processo de conhecimento comum de curatela, como desses tipos de direito, sem o amparo de um advogado. Graças a Deus, que aí a gente tem emprego. Então, o advogado vai distribuir essa ação de curatela lá na Justiça Comum. Agora, o pedido de aposentadoria, não, é na Justiça Federal, porque eu vou pleitear um benefício contra uma autarquia federal. Então, até mesmo o procedimento é diferenciado, não é o mesmo procedimento, tá? Então, repito, o fato da pessoa estar sob os efeitos da curatela não significa que ela faz jus a algum benefício, tá? Ela tem que seguir os requisitos previstos para cada benefício. Se é um benefício previdenciário, ela tem que cumprir os requisitos. Se é também um benefício de assistência continuada, ela também tem que cumprir aqueles requisitos. Fechou? Fechou, prof. Obrigado, viu? Mais alguma dúvida, galera? Ó, eu coloquei no material de vocês, que é o seguinte, quando, alguém me perguntou sobre isso também, quando eu tenho um ato praticado por um incapaz, uma pessoa que está sob os efeitos da curatela e que ela já foi constatada que não tem nenhuma capacidade de discernimento, que é uma pessoa louca de pedra igual eu, naquele exemplo que queria comprar um carro-limão, o que acontece? Esse ato é nulo de pleno direito, tá? Vocês vão marcar lá no artigo 166, inciso 1º. Vou colocar aqui, ó, artigo 166, inciso 1º. Esse artigo vai falar que é nulo os atos jurídicos praticados pelo absolutamente incapaz, tá? Então, respondendo uma pergunta que alguém me fez. E daí,
os atos praticados pelo relativamente incapaz, o que vocês acham? Esse ato, ele vai ser nulo ou não? Alguém responde? Quem dá mais? Ninguém? Tá. Ó, se a pessoa que está absolutamente incapaz pratica um ato de compra e venda sem poder, ela tem aí a sua proteção legal nos termos do artigo 166, inciso 1º. Esse ato vai ser nulo. Significa dizer que esse ato nem poderia ter acontecido, nem deveria ter existido, tá? Então, vamos fazer essa compra e venda aí que vocês queriam passar para em mim. Ainda bem que eu tinha alguém para me defender. Quem estava me defendendo mesmo era... Deixa eu ver aqui. José Henrique. Acho que era o José Henrique que estava me defendendo, né? Da Érica e do Eric, que estavam querendo passar a perna. Eu acho que é assim. Então, aí nesse caso, gente, o que vai acontecer? Vamos fazer o negócio e eu devolvo 50 mil para a Érica e o carro volta para minha propriedade, porque esse ato é nulo, tá? Agora, se eu sou uma relativamente incapaz, quer dizer o seguinte, olha, eu não sou tão lelé assim, não. Eu tenho um pouco de conhecimento, ou deveria ter, né? Que eu vou estar lá, eu vou constar lá no rol do artigo 4º, eu só finjo de boba, mas não sou nada boba. Ou até sou um pouquinho, mas não sou tanto assim, né? Nesse caso, essas pessoas, os atos praticados pelo relativamente incapaz, ele é passível de nulidade. Quer dizer que vai ser sempre nulo? Não. O juiz vai apurar o caso concreto, só vai ser decretado se é nulo ou não por meio de uma sentença judicial. Então, em todos esses casos, tem que se buscar uma consulta judicial aí para identificar, claro. Se a pessoa quiser desfazer de cara, tudo bem, né? Mas acho que dificilmente a pessoa vai querer desfazer um negócio desse, uma transação dessa, né? Então, geralmente, só se consegue a nulidade ou a declaração de que esse ato é nulo por meio de uma decisão judicial, e aí o juiz vai apurar, vai identificar, olha, será que essa menina realmente tem capacidade para essa venda ou não? Ou será que eles estão querendo só a nulidade porque perceberam que fizeram um negócio ruim, né? Então, o juiz vai apurar, e aí, dependendo do ponto que ele conseguir apurar, ele vai dar nulidade ou não para aquele ato. Ou seja, esse ato, ele não é nulo de pleno direito. Ele pode se tornar nulo, o que vai depender do critério do juiz ao analisar o meu caso concreto, as provas vinculadas e apresentadas, tá? E a base para isso está lá no artigo 171, inciso 1º, também do Código Civil, tá? Podem marcar lá, é importante que vocês tenham isso na cabeça, tenham isso em mente. Esse estatuto que eu falei para vocês, ele, quando fez essas alterações e colocou a curatela como excepcional, ele fez com que essas pessoas pudessem também pleitear um outro tipo de ajuda, que é a chamada tomada de decisão apoiada. Vocês vão ver que no exercício de vocês eu coloquei uma questão a respeito da tomada de decisão apoiada. E eu coloquei também uma jurisprudência do Estado do Paraná, bem atualizada, para vocês lerem, e responder o que eu perguntei lá, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntar. Mas o que seria esse instituto da tomada da decisão apoiada? Esse instituto, ele é para aquelas pessoas que têm um grau de capacidade, mas não têm total discernimento da prática dos atos civis. São aquelas pessoas que provavelmente vão estar previstas lá no artigo 4º do Código Civil. Digo provavelmente porque se é uma pessoa que não tem nenhuma capacidade de compreensão, ela não vai estar no artigo 3º, mas também não vai se enquadrar perfeitamente no artigo 4º, porque no artigo 4º não fala de pessoa com deficiência mental ou alguma coisa nesse gênero, né?
Então, essa pessoa, ela vai poder, de livre e espontânea vontade, vamos supor assim, ó, eu estou relativamente incapaz, então eu tenho um problema, eu tenho um lapso de memória. Eu acho que eu tô com Alzheimer daqueles prematuros, sabe? É prematuro que fala? Acho que é, né? Quando a pessoa tem uma doença muito jovem, então, porque eu sou muito jovem, né? E aí foi identificado que eu tô com um Alzheimer muito precoce. Precoce, né? Prematuro não, precoce, eu lembrei, viu? Eu estou com Alzheimer precoce. Então, eu tenho lapsos de memória. Só que no meu momento de lucidez, percebendo que eu já estou nessa fase de mais para lá para cá, o que eu vou fazer? Eu vou escolher 2 pessoas de minha confiança, pessoas que eu realmente confio, né? Tem que ser pessoas probas. O que são pessoas probas? São pessoas que não têm um passado que me condena, mais ou menos isso. Uma pessoa que tem uma ficha limpa, sabe como? Mais ou menos assim. Então, eu escolho aí 2 pessoas probas para poder me representar, para poder, não me representar, para poder me assistir. Essas pessoas, elas são chamadas de apoiadores. Esse instituto, ele também foi inovado, foi incluso aí no Código Civil, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gravem aí também no caderno de vocês, que vocês vão precisar, é o artigo 1700... Oxe, desligou meu computador. 1700... Peraí, gente, que agora esqueci aqui. Poxa, desligou tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu não sei de cabeça. Esse Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, ele é muito bem visto pela doutrina, porque eles entendem assim, ele é um pouco mais justo do que a curatela, porque a pessoa que está... 1700... Peraí, eu já vou confirmar. Tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada é o 1783A. Deixa eu colocar aqui, 1783A. Ele vai estar depois da curatela, lá no Código Civil de vocês. Então, ele vai dizer o seguinte, que essa pessoa, ela vai escolher aí 2 pessoas de sua confiança, que eu vou poder escolher 2 pessoas de minha confiança, para toda vez quando eu for praticar algum ato de compra e venda, ou qualquer contrato na órbita civil, essas pessoas vão estar junto comigo e vão me dizer, né, vão me aconselhar se essa transação vai ser boa ou não para mim. Tudo bem que eu quero muito a minha BMW verde limão, mas isso não significa que eu vou poder vender a minha BMW branca para a Érica por 50 mil a preço de banana. Cara, ela é 2019, eu não posso fazer isso, vou perder muita grana. Concorda comigo? Então, aí, nesse caso, se eu tenho os meus apoiadores, o que eles vão dizer? Eles vão falar assim, Olivia, volta para casinha. Ó, escuta bem, você quer muito uma BMW verde limão, mas você não pode vender a sua BMW que você tem hoje por 50 mil reais. Você vai perder mais de 100 mil reais, isso não está certo. Então, você vai segurar a sua ansiedade, vamos tentar conseguir um preço justo e depois a gente acha a sua BMW verde limão. Daquela fluorescente ainda, já pensou bonito? Nossa, se a pessoa faz uma coisa dessa, dá vontade de matar, né? Comprar uma BMW. Gente, há pouco tempo atrás, eu vi, estava na estrada. Pasmem vocês, alguém teve a audácia de comprar um carro desses, tipo, acho que era uma BMW mesmo, o cara tava num azul bique. Quem compra uma BMW na cor azul bique? Me fala, pelo amor de Deus. É muito fora da casinha, né? Não. Pra mim, não tem lógica. A pessoa tem que estar meio doidão, assim.
Realmente, ele tem gosto para tudo, mas esse gosto é muito estranho, é surreal. Gente, eu lembrava desse carro a viagem toda, toda. Ah, foi mesmo, foi no carnaval que eu tava indo pra praia. Era um Azul Bic, gente. Que tem um carro Azul Bic, uma BMW Azul Bic. Aff, não. Desculpa se alguém tem esse gosto, tá? É que alguém tem também, eu tô falando isso, né? Aí eu vou cometer aquelas gafes, assim, bem típicas de mim. Mas, gente, não é bonito não, viu? Olivia sendo Olivia, né? Se alguém aí gosta de uma cor meio cheguei assim e fala assim, nossa, professora, eu tenho um carro azul bique, eu amo essa cor azul bique. Eu, inclusive, estava pensando em comprar um limão, um verde limão aí, e agora você fala isso. Ai, gente, deixa eu ficar quieta, deixa eu me conter. Ó, então vamos lá. Meu computador não quer funcionar mesmo? Não quer funcionar. Tá, continua sem. Não preciso mesmo. Mas continuando, tá. Na tomada de decisão apoiada, a própria pessoa pode pleitear, tá? E como que ela vai fazer isso? Só pode ser feito judicial. Então, ela tem que fazer um termo, ela, os dois apoiadores, e, gente, graças a Deus que ela só pode fazer isso com assistência de um advogado. Significa que a gente não vai perder nosso grande dinheirinho aí do dia a dia. Então, a gente tem que ser chamado para atuar nesse processo, porque essa pessoa não vai ter capacidade processual para isso, não vai poder entrar com uma ação dessa no juizado. Então, a gente tem que participar, isso é muito bom, porque daí a gente garante o nosso pão de cada dia. Daí, seguinte, essa pessoa vai fazer um termo, vai apresentar para o juiz, ele vai chamar uma equipe multidisciplinar, é obrigatório, tá? Para assistir essas pessoas, para ouvir essas pessoas. Também é requisito que o Ministério Público intervenha. O Ministério Público, gente, ele sempre vai intervir quando envolva incapazes, tá? É regra processual. É uma das funções do Ministério Público, essa daí, é ele atuar nas ações onde envolve interesse de incapaz. Então, o Ministério Público também vai atuar nesse caso e vai dizer se, de fato, tem procedência esse pedido ou não. Não só isso, o Ministério Público também vai verificar se... vai verificar também se as pessoas que eu escolhi são pessoas probas ou não. Se essas pessoas realmente são pessoas que vão cuidar dos meus interesses ou não. De repente, são pessoas que têm uma ficha mais suja que, como diz o ditado, que pau de galinheiro. O Ministério Público não vai deixar que uma pessoa dessa seja minha, né? Seja meu assistente, meu apoiador legal. Provavelmente ele não vai permitir isso. Porque a lei diz que tem que ser uma pessoa proba. Já deu a hora, né? Olha, eu vou terminar rapidinho. Eu não vou, se bem que tem tanta coisa para falar. Eu não sei. O que vocês acham? A gente volta daqui a pouquinho? Porque eu também não posso me estender muito, sabe? Porque senão fica cansativo, vocês não vão querer me ouvir mais. Ou, de repente, a gente para por aqui e começa na última aula. Mas eu falei tão pouca coisa hoje, gente do céu. Só vou rapidinho aqui falar mais algumas coisas. Pode ser? Só mais um pouquinho, Eric. Segura só mais um pouquinho. Então, a tomada de decisão apoiada vai ter validade sobre os terceiros, e esses terceiros, eles podem, inclusive, requerer que em todas as relações que essa pessoa vá fazer, ele tenha a assistência dos seus tomadores de decisão. E não é ad eterno, tá? Então, significa dizer que, por exemplo, se essa pessoa tiver algum desentendimento, se eu tiver algum desentendimento com os meus apoiadores, eu posso pedir a qualquer tempo ao juiz para que essa pessoa não me assista mais, para que ele mude as pessoas que serão aí os meus tomadores de decisão apoiada. Então, coisas importantes a respeito da tomada de decisão apoiada que vocês têm que ter. Tem que ser no mínimo 2 pessoas probas, depende de um processo judicial, as partes devem ser assistidas pelo Ministério Público, assim como
também devem ser assistidas por uma equipe multidisciplinar. É requisito para que se tenha a sentença declaratória aí de tomada de decisão apoiada. É um instituto novo, ele não substitui a curatela, mas ele torna a curatela cada vez mais excepcional, tá? É uma forma de realmente minimizar aí, fazer com que as pessoas utilizem cada vez mais aí, cada vez menos os efeitos da curatela, tá? Outra coisa importante, gente, não confunda legitimação com legitimidade e capacidade. Por quê? São coisas diferentes. O que é legitimação? O que é capacidade? Capacidade, propriamente dita, é a qualidade inerente a toda pessoa natural, né? Que possibilita essa pessoa ter direitos e contrair obrigações. Então, seria isso, tá? Legitimidade é uma capacidade mais voltada para o âmbito processual. Que aquela pessoa, ela é legítima ou não para a prática de determinado ato. Exemplo, quando o marido vai vender um bem imóvel, ele precisa da outorga da esposa, porque se ele não tiver a outorga da esposa, esse ato é nulo, ou pode ser anulado. Porque é o seguinte, o código vai dizer que a outorga conjugal na venda de bem imóvel é necessária sob pena de nulidade. Então, a legítima, a pessoa, ela só tem legitimação para fazer essa venda se ela tiver aí a outorga compulsória, que é a assinatura do cônjuge do termo de venda na escritura pública, enfim, tá? E que significa dizer o seguinte, que o cônjuge, ele teve ciência, ele tomou conhecimento de que essa venda está sendo feita, ele está de acordo com essa venda, tá? A mesma coisa quando um pai vende para o próprio filho bens de sua posse, de sua propriedade, mas ele tem mais filhos. Ele não pode simplesmente vender o bem. Meu pai, por exemplo, eu tenho mais 5 irmãos. Meu pai não poderia vender uma casa para mim de forma direta. Ele vai ter que ele pode até vender para mim, mas todos os meus outros irmãos terão que anuir, vão ter que consentir com essa venda que meu pai está fazendo para mim. Por quê? Porque a lei tenta proteger os meus irmãos, porque vai que meu pai está fazendo uma fraude. Na verdade, ele está me doando e não está me devendo, não está me vendendo. Então, é mais ou menos para uma proteção, uma blindagem para os meus irmãos também, para que o meu pai não faça aí uma doação simulada, tá? Então, seria isso. Falei de tomada de decisão apoiada, falei também da nulidade, anulabilidade. Tá. Outra coisa também. A incapacidade, ela se encerra junto com seu fato gerador. O que significa isso? Qual é o fato objetivo que extingue a incapacidade de um sujeito? Qual é o fato objetivo que extingue a incapacidade de um sujeito? Quando nascemos, todos nós adquirimos personalidade e capacidade de direito. Falei para vocês que a capacidade de fato, ela é condicionada a 2 critérios, subjetivo e objetivo. Qual é o objetivo? O critério objetivo para se aferir a capacidade de exercício ou de fato é a idade. E qual é a idade que nós temos no Código Civil para a maioridade? É 18 anos. Logo, se falarmos na incapacidade se encerra junto com o fato gerador, quando eu adquiro 18 anos, eu encerrei o fato gerador que me incapacitava para a prática dos atos civis. Deu para entender ou ficou confuso assim isso que eu disse aí? Se tiver ficado confuso, eu repito, tá? Mas é isso. Agora, qual seria um subjetivo? Vamos supor que eu fiquei em coma. Se eu estou em coma, eu tenho um critério subjetivo que está me impedindo de ter discernimento e de praticar os atos da vida civil. Mas se eu retorno desse coma,
Bom, se eu retorno desse coma, o motivo que ensejava, o motivo subjetivo que inviabilizava a minha prática dos atos da vida civil se extinguiu, e junto com ele se extinguiu também a minha incapacidade. Então, eu retorno a ter capacidade. Ficou claro? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Tá, então, o que a gente já sabe, que atualmente eu só tenho absolutamente incapazes menores de 16 anos. Isso é importante que vocês saibam. E agora nós entraríamos para falar, agora nós vamos entrar, né? Deixa eu até começar, eu vou terminar o artigo 4º, e daí na próxima aula a gente vai falar sobre emancipação, quais são as pessoas que podem se emancipar, enfim, aí a gente entra nessa parte, então não vai dar tempo para a gente falar tudo, mas eu vou falar rapidinho para vocês sobre o artigo 4º, dando continuidade aí aos relativamente incapazes. Então, o código vai dizer que são relativamente incapazes de exercer os atos da vida civil, precisando, não, vou colocar, Nicolas, fica tranquilo, eu vou colocar lá depois, precisando da assistência, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Quem são essas pessoas? São aqueles sujeitos, vejam que esse é um critério subjetivo, o juiz vai ter que analisar no caso concreto, tá? Esse é um sujeito que ele é dependente químico, ele é dependente em álcool, qualquer outra coisa que o tire do seu normal. Essa pessoa chegou ao ponto de ficar em situação de rua, de tão alienado que essa pessoa ficou, de tão grave que é a patologia que essa pessoa tem sobre a dependência química, tá? Então, essa pessoa, ela se enquadra no rol dos relativamente incapazes e pode, sim, ficar sob os efeitos da curatela ou da tomada de decisão apoiada. Também tem aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Nesse caso, gente, um exemplo para vocês compreenderem, dentro de tudo isso que eu falei, é a pessoa que fica em coma. A pessoa que está em coma, ela não tem como assinar um contrato, não tem nem como falar, ela está em estado vegetativo, né? Essa é a verdade. Então, essa pessoa, ela se enquadra aqui e muito provavelmente o juiz vai colocá-la sob os efeitos da curatela, porque a essa pessoa não se aplica a tomada de decisão apoiada, porque ela não tem capacidade momentânea para a prática desses atos, tá? Outra pessoa, aquele cara que é bipolar, também se enquadraria perfeitamente aqui. Ele tem momentos de lucidez, né? Então, ele precisa ser assistido e não necessariamente representado. Representação é quando outra pessoa age em meu nome. Eu nem preciso estar junto, tá? Aquela pessoa tem que agir em meu interesse como se fosse eu. Sempre levarei em conta os meus interesses pessoais. Assistência. Essa pessoa vai me assistir. Lá na assinatura do DUT, da venda do carro, ela vai estar assinando junto comigo. Ela não vai assinar no meu lugar. Eu assino e ela assina. Na representação, não. Ela assina por mim. Beleza? Tá, então vamos lá. Os pródigos. Quem são os pródigos? Caramba, essa palavra parece um palavrão, né? Pródigos. Eu já tô terminando, gente, de verdade, eu já tô terminando aqui. Tá, não, pode ficar tranquilo, que se ela pedir aqui eu já aceito ela sim. Está participando já. Ó, então, os pródigos são aqueles caras que gastam demais. Mas não é igual mulher, qualquer mulher sã, que vai comprando muitas bolsinhas ou muitos calçados. Não, o pródigo passou desse limite. Não é como a gente, mulher, entendeu? Esse cara é um cara muito gastador. Então, ele corre um sério risco de dilapidar todo o seu patrimônio e vir a ficar aí. Não vou esquecer de colocar esse vídeo no YouTube, tá? Ô, José, eu acho que você não é pródigo, não. Porque se você for pródigo, eu acho que a maioria das mulheres vai ser quando houver uma promoção de bolsa e de calçado. As meninas vão entender o que eu tô falando. Gente, isso aí é meio que, sabe, fora do nosso controle. Cara, Black Friday. Se chega Black Friday, você quer comprar todas as bolsas, todos os calçados do mundo, porque você acha que você é uma centopeia que tem vários pés, ou então pode ser um polvo, quem sabe, né? Eu tenho vários tentáculos, esses tentáculos são os meus pés, e eu preciso de muitos calçados.
eu também não posso ver uma promoção, então você está no meu time. Mas voltando para cá, o pródigo, ele não é só essa pessoa que não consegue ver uma promoção. É algo mais grave, é algo patológico. Pensa naquela pessoa que joga no bicho, ou aquela pessoa que tem vício de jogar pôquer. Essa pessoa, ela vai dilapidar o patrimônio dela, assim, em pulo, porque ele é viciado em jogos de azar. Exemplo. Ele, então, é um gastador compulsivo, assim, sabe? Que vai dilapidar todo o seu patrimônio. Jogar no bicho é legal? Não, não é legal. Não é legal, não. Não é legal nem moral. Por isso que não é legal no Brasil os jogos de azar, porque permite que essas pessoas se viciem e aí ela perca tudo que tenha. É um vício, na verdade, né? Da mesma forma que no Brasil não é legal você utilizar maconha, não é legal você utilizar cocaína, mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe que existem pessoas por aí que têm essa prática, entende? Então, é por isso que o código vão chamá-los de pródigos. E o pródigo é essa pessoa, aquela pessoa que perde o controle. Então, é uma pessoa que vai dilapidar o seu patrimônio e vai chegar à insolvência. Já ganhei R$16. Ganhou R$16. Eu nunca ganhei nada não, tá? Eu também não jogo no bicho, não. Jogo no máximo na Mega Sena. Você acredita que eu quero ganhar na Mega Sena, mas não ganho, né? Porque eu não jogo também, aí fica difícil mesmo. Tá. Passando essa parte do pródigo, temos também a capacidade dos indígenas. Eu não sei se eu comentei na sala de vocês a respeito dos indígenas, que alguém perguntou assim, professora, mas e os indígenas, se eles praticarem algum crime ou algum ilícito? Então, gente, os indígenas, eles estão dispostos aí no artigo 4º, e o artigo 4º vai dizer que os indígenas são considerados relativamente incapazes. Por quê? A capacidade deles é regulada por legislação especial. Então, enquanto avançado da civilização, eles não possuem habitualmente a experiência necessária, a malícia necessária para atuar na vida civil, na prática negocial nossa do dia a dia, tá? Então, seria isso daí. Essas são observações que eu queria falar com vocês hoje. Vocês vão ver que lá no material até tem mais algumas coisas, mas para a aula não se estender mais, eu vou parando por aqui. Eu não sei se nas perguntas, eu acho que nas perguntas eu coloquei coisas da aula que vem. Então, eu vou formular algumas perguntas só sobre a aula de hoje e coloco lá para vocês. E qualquer dúvida, gente, me procurem, mandem mensagem, tá? Eu estou aqui à disposição, de verdade. Foi muito bom estar com vocês agora de manhã. E a gente se vê na próxima quinta, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, tá bom? Beijão para vocês, um abraço, bom final de semana, boa Páscoa. Não comam muito, por favor, não vamos engordar. E é isso. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.